course not. But if you've served with our amazing soldiers like I have... Esses dias eu tava assistindo a série The Boys e quando eu me dei conta eu queria ser o Homelander, que é, bom, basicamente o vilão da série. Eu não sei o que isso revela sobre mim e eu imagino que não seja nada de bom, mas o que realmente me chamou a atenção foi o fato de que eu tenho esse hábito. Parece que todo livro que eu leio, todo filme que eu assisto e toda pessoa que eu encontro me desperta um desejo. Um desejo de ser o outro, de experienciar uma outra vida, um desejo de espiar o que tem por trás da cortina, nem que seja só por um segundo. Esse hábito me acompanha desde que eu me entendo por gente. Quando eu era criança, por exemplo, eu lembro de reencenar inúmeras vezes a cena do Homem-Aranha em que o Peter Parker era picado, depois desmaiava e ao acordar percebia os novos poderes. Eu acho que, no fundo, eu esperava que o mesmo fosse acontecer comigo. E eu sei, isso pode parecer só uma brincadeira de criança, coisa que você provavelmente também fez na sua infância, mas eu acabei percebendo que essa vontade de ser outra pessoa nunca me abandonou. Os meus brinquedos eu já não tenho mais, com alguns amigos eu já não falo mais, o que eu sonhava eu já não quero mais, mas ainda assim eu mantenho o mesmo hábito da infância. Eu quero ser todo mundo. O problema é que eu descobri que essa frase não termina aí. Na verdade, eu quero ser todo mundo, menos eu. Eu não posso me gabar de ser muita coisa nessa vida, pelo menos não em termos quantitativos. Mas existe um assunto que me dá razão de sobra para bater no peito e falar que eu domino. Eu sou especialista na minha vida. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou especialista na minha própria vida. E na verdade você também é, só que na sua, é claro. Eu digo isso porque eu acabei percebendo que eu sou a única pessoa que sabe tudo o que aconteceu comigo no sentido mais amplo e profundo. Eu sei o que eu tava sentindo quando eu consegui tocar a minha primeira música no violão, eu sei o que eu tava sentindo quando eu criei o primeiro vídeo desse canal, e eu sei muito bem o que eu tava sentindo quando eu fiz coisas das quais eu me arrependo. Eu sei tudo sobre a minha vida, e embora isso seja legal, por alguma razão eu sempre quis mais. Eu sempre olhei para outras pessoas com admiração. Por exemplo, durante a minha infância e adolescência, eu adorava o Billy Joe, vocalista do Green Day. Eu gostava da rebeldia dele, da tranquilidade com que ele fazia o que dava na telha sem se preocupar com o que os outros iam pensar. E agora, com um pouco mais de maturidade, quando eu olho para as pessoas que eu já desejei ser, eu percebo que todas, sem exceção, tinham algo em comum. Cada uma delas tinha uma característica que eu gostaria de ter, mas que, por falta de coragem ou, sei lá, falta de vergonha na cara, eu não desenvolvi. Então tudo que eu fiz foi acompanhar a jornada de cada uma dessas pessoas e admirar o protagonismo que elas assumiam nas suas próprias histórias. Mas isso obviamente teve um custo muito alto. Porque a cada hora que eu desejava ser o protagonista na vida de uma outra pessoa, eu me tornava cada vez mais um figurante na minha própria vida. Cada vez mais eu deixava de viver e de fazer o que eu sabia que deveria fazer para imaginar como a vida de tal e tal pessoa era incrível. Enfim, sabe como é, né? É aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas me diz uma coisa, às vezes você também se sente desconfortável na sua própria pele? Agora, enquanto eu assistia The Boys e imaginava como deveria ser o Homelander e sentia o que ele sente, uma ficha caiu. Eu percebi que todas as vezes em que eu quis ser vilão ou herói, eu só fazia isso porque adorava imaginar como seria enfrentar os desafios que eles enfrentavam. O que me motivava era a superação, a capacidade de passar por cima dos obstáculos que existem entre os grandes personagens e os seus maiores desejos. Isso, curiosamente, me fez olhar pra dentro e perceber pela primeira vez não o que eu tenho de diferente deles, mas sim o que existe em comum. E é claro que eu não sou um herói, e nesse momento eu poderia facilmente listar mais de 20 coisas que me irritam sobre mim sem titubear. Mas eu acabei entendendo que eu também tenho os meus obstáculos e que, em vez de fantasiar como deve ser a vida das pessoas que despertam meu interesse, a única coisa que pode me trazer a remota chance de ser como elas algum dia é superando os meus próprios desafios. É parar de imaginar e começar a agir. Parar de querer ser Batman, Coringa, Homem-Aranha, Billy Joe e ser eu mesmo, seja lá o que isso queira dizer. Eu não fui picado por uma aranha e eu não tenho que salvar o mundo, mas eu certamente tenho muito o que fazer na minha vida. Eu certamente tenho muito o que melhorar, muito o que crescer como ser humano e muito o que aprender. E a única maneira de fazer isso é abandonando a fantasia e focando na realidade, no que tá na minha frente, aqui e agora. E em fazendo isso, quem sabe algum dia um filme sobre a minha ou a sua vida entre em cartaz e assim a gente possa inspirar outras pessoas a serem menos como nós e mais como elas mesmas. Tudo bem, é muito provável que isso não venha acontecer, mas se você que tá aqui agora assistindo a esse vídeo conseguir perceber que a melhor coisa que existe é ser quem você é, bom, aí todo o esforço já vai ter valido a pena.